Criançada, tá tudo bem. O Gugu foi salvo, Olivia ficou feliz, o Brutus bateu de frente, deu perda total contra o Popeye, é sempre assim. Alô, criançada, mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia. Criançada, chama todo mundo, é hora da notícia de gente grande. Bateu de frente, é perda total. Muito boa tarde para todos. Alô, criançada, Brasil, Gente Rio, agora no ar para a cidade e todo o interior do estado do Rio. É notícia de gente grande agora, tá bom, criançada? Gente, na lente da notícia, na lente da verdade, informação, a gente já começa o programa de hoje com um assunto polêmico. Vamos falar de Adriano. Natasha Franco está comigo, já me chama logo de imediato, direto da sede do Flamengo na Gávea, e ela vai trazer aqui para mim mais informações a respeito do imperador Adriano. Oi, Natasha, muito boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Fábio. A gente vai falar sobre um inquérito, um processo que o jogador Adriano vai ter que responder por lesão corporal. Vamos lembrar um pouco do caso, em dezembro do ano passado, uma mulher foi baleada na mão esquerda dentro do carro do jogador quando saíam de uma boate na zona oeste da cidade. Você lembra do caso, né, Fábio? Lembro sim, Natasha. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, hein? Esse caso foi terrível, polêmico, e a gente vai falar mais sobre ele ao longo do programa, né, Natasha? Vamos falar mais sobre ele, né? Exatamente, Fábio. Daqui a pouco a gente traz todas as informações sobre esse processo que o Adriano vai ter que responder na justiça. Obrigado, Natasha Franco. Daqui a pouquinho voltando ao vivo com mais informações sobre o jogador Adriano, que está encerrando pelo menos a sua temporada no Flamengo, pelo menos é o que tudo indica. E Adriano esteve hoje no Juizado Especial Criminal pelo processo ao qual ele e o ex-policial civil Júlio César de Oliveira respondem pelo tiro que feriu um dedo da mão esquerda de Adriene Cirilo Pinto, disparado dentro do carro do jogador no dia 24 de dezembro do ano passado, como eu falei agora há pouco com a Natasha Franco. O Brasil, Gente Rio, está começando agora para você na lente da notícia, você na lente da verdade. O polêmico Adriano foi hoje ao tribunal responder ao julgamento sobre o caso do tiro disparado de maneira acidental no carro dele no ano passado. Na época, Adriana Cirilo, de 21 anos, acusou o jogador de ter sido o autor do disparo que ocasionou uma fratura exposta na mão da jovem. O jogador não aceitou o acordo e cabe agora ao Ministério Público decidir o que será feito. Mas essa não foi a primeira e muito não será, provavelmente não será a última, que o jogador aprontou. Vocês querem entender por quê? Aliás, vocês já sabem, né? Olha o Adriano aqui. Fala, Adriano. Fala, Adriano. A nova promessa de Adriano durou menos de 3 meses. Este foi o tempo da terceira passagem dele pelo Flamengo. O contrato assinado até dezembro previa rescisão em caso de 3 faltas. Elas aconteceram. Mesmo assim, Zinho, o diretor de futebol, deu outras chances ao imperador. Ele voltou a treinar, participou de coletivos com o time titular. Estava quase pronto para voltar aos gramados quando este vídeo foi divulgado na internet. Adriano está no palco de uma casa de shows na Barra da Tijuca, fazendo um discurso constrangedor. Uma coisa que ninguém vai tirar. Eu sou da favela, porra. Isso é de mim, mano. É isso aí. Papo reto. Eu fui nascido e criado na favela. Eu sei que amanhã vai ser na internet, eu sei. Era madrugada de sexta-feira. Horas depois, ele telefonou para a diretoria do Flamengo pedindo dispensa até hoje. Mas ontem mesmo divulgou, através da assessoria de imprensa, uma nota onde desfaz o vínculo com o Flamengo, mas diz que pretende voltar a jogar em 2013. Mais uma promessa. Mesmo se desligando do futebol temporariamente, Adriano continua com problemas. Ele responde a uma ação penal por causa de um tiro disparado acidentalmente no carro dele na véspera do Natal do ano passado. Adriana Cirilo, de 21 anos, teve fratura exposta na mão e acusou o jogador de ser o autor do tiro. Ele negou. Exames não apontaram vestígios de pólvora na pele de Adriano. Hoje ele esteve na delegacia e não aceitou o acordo com a vítima. O Ministério Público vai decidir se denuncia Adriano ou arquiva o processo. O relacionamento dele com a ex-noiva Joana Machado também foi caso de polícia. Em 2010, eles protagonizaram uma briga violenta na favela da Chatuba, depois de um baile funk. Depois de apedrejar o carro do jogador, Joana teria sido amarrada por amigos de Adriano. Antes desse episódio, fotos do atacante segurando uma arma foram divulgadas na internet. Ele chegou a responder um processo por associação ao tráfico de drogas. Nascido e criado na favela, Adriano teve uma oportunidade que milhões de garotos sonham e pouquíssimos conseguem realizar. Se tornou o imperador. Mas de que reino? Os súditos de Adriano
querem uma resposta. Bom, a Natasha Franco, ela está em frente à sede do Flamengo na Gávea, ela tem mais informações sobre o Adriano. Oi, Natasha, fala comigo. Oi, Fábio. Então, o Ministério Público, no caso da lesão corporal, que ele responde que o Adriano foi ao Fórum da Barra hoje para tentar entrar num acordo com a vítima, que o nome dela é Adriene Cirilo Pinto, ele não entrou num acordo, né? Nem ele, nem o motorista dele, que é policial militar aposentado, o nome dele é Júlio César de Barros. Os dois foram denunciados por lesão corporal por causa desse tiro acidental na época, né? Foi dito que era um tiro acidental, que ela teria encontrado a arma debaixo do banco do carro e teria disparado ela mesma a arma e ferido a própria mão. Eles dois, né? Tanto o policial militar aposentado quanto o Adriano, respondem por lesão corporal. Eles participaram desse acordo, os dois não aceitaram o acordo com a vítima e agora o Ministério Público decidiu que vai denunciar, sim, Adriano e o policial militar que estava dirigindo o carro naquela hora, naquele dia, por lesão corporal. E o Ministério Público divulgou também que eles encontraram diversos problemas na investigação, né, no inquérito que foi apurado pela 16ª Delegacia na Barra da Tijuca em relação a essa lesão corporal, Fábio. Natasha, eu vou lhe dizer uma coisa, lamentavelmente essa história do Adriano me parece que está chegando a um fim que nós não gostaríamos de assistir, né? Notícia ruim para os flamenguistas, novamente sobre o Adriano, ele faltou ao treino de ontem e sabem aonde ele foi visto? Hein, minha amiga dona de casa, o senhor, a senhora, sabem? Acho que não preciso nem falar aqui, né? Na noitada. Fábio, lamentavelmente, na noitada, né? Não é isso, Natasha? Fábio, lá no Ninho do Urubu está tendo uma reunião agora com os dirigentes do Flamengo para decidir realmente qual vai ser o destino do Adriano, porque ele divulgou uma nota através da sua assessoria de imprensa dizendo que se desligava do clube, mas o próprio clube ainda não se pronunciou sobre o caso. A gente vai aguardar quais serão essas informações que serão passadas depois dessa reunião que acontece lá no Ninho do Urubu com os dirigentes para saber qual realmente vai ser o destino, como é que vai ser desfeito esse contrato desse jogador que já foi ídolo da torcida rubro-negra, né? Já veio como esperança para renovação, para melhora do time dessa última vez, que faltou diversas vezes, apareceu nesse vídeo no meio da semana, declarou seu amor todo à nação rubro-negra, mas novamente faltando aos treinos, sem nenhum tipo de comprometimento realmente com o clube, né, Fábio? Natasha, então vamos aqui assistir o vídeo do Adriano, dessa situação dele nessa casa de shows, lá na Barra, para que as pessoas que estão chegando agora, estão ligando seus televisores, estão sintonizando no Brasil, Gente Rio, para quem não está ainda por dentro do que está acontecendo em relação ao Adriano, ele deve sair do Flamengo nas próximas horas, em decorrência também desse vídeo que foi exibido na internet. Coloca na tela, vai. Todo mundo sabe aqui o amor que eu tenho pelo Flamengo, né? Obrigadão, meu, obrigadão de coração, né? Aí, uma coisa que ninguém vai tirar, eu sou da favela, podem falar o que quiser de mim, mas é isso aí, papo reto. Eu fui nascido e criado na Bela entendeu? Eu vim do chão e graças a vocês, hoje eu estou na minha posição, entendeu? Mas tipo assim, hoje eu estou na minha... nem filho. Mas eu quero falar para todo mundo aqui que amo minha nação, amo meu Flamengo. Se de repente acontecer alguma coisa na internet, eu tô aqui, ó. Eu sei que amanhã vai ser na internet, eu sei. Eu sei que amanhã vai ser na internet. Eu sou faveloso. Amo você, valeu, obrigado de coração. Tem muito jogador que tem medo. Atrapalhada. Tem muito jogador que tem medo. Tá todo mundo atrapalhado, todo mundo. Eu sou favelado de coração. Não tenho medo de falar, não ficar pra ninguém não. Sujeito homem, eu sou pra c****. Mas não me cobrar. E evidentemente que depois disso a situação do Adriano no Flamengo ficou insustentável. A comissão técnica precisou se reunir, o diretor de futebolzinho também,
a situação ficou muito difícil para o jogador Adriano, infelizmente. Eu volto a dizer aqui que a vida de Adriano pertence somente a ele. E ele tem idade e maturidade suficiente para saber o que precisa para a sua vida, né? É ele quem paga suas contas, portanto é ele, Adriano, que precisa entender quais são as suas responsabilidades. O Flamengo investiu dinheiro, investiu tempo, acreditou no jogador que perdeu mais uma vez para si próprio. O diretor do futebolzinho, do departamento de futebolzinho, deu a mão, cuidou do homem, do ser humano, mas não funcionou. E se não funcionou, seja porque Adriano esteja dependente de algum erro, que precisa do antídoto da humildade para reconhecer o seu problema. E diante disso, se submeter a um tratamento intensivo, o resultado o levará a uma nova vida. E Adriano não pode apagar a sua imagem de celebridade da bola. Não pode, Adriano. Não pode. Adriano, se quiser, ainda tem oportunidade. Ele tem oportunidade, Adriano, oportunidade de deixar aceso o exemplo que construiu frente às crianças. E esse exemplo é seríssimo. É uma responsabilidade muito grande quando a gente, através do domínio público, passa a ser exemplo para as pessoas. A bola respeitou o Adriano e a sua bola nos deu alegria. E quando a gente fala aqui do Adriano, a gente fala com sentimento de torcida pela sua recuperação, de torcida. Ninguém aqui quer ser um mal, Adriano, muito pelo contrário. Adriano, né, Adriano? Agora, falando na terceira pessoa, Adriano, com suas insistências, enganou a torcida do Flamengo, que tanto queria vê-lo em campo, fazendo aquilo que ele sabe fazer como ninguém, que são gols. Gols. Adriano, durante o seu tratamento, contrariou as regras do profissionalismo, andou na contramão da disciplina. E para sermos vitoriosos na vida, não basta ter talento, precisa ter disciplina. Mas a vida é benevolente conosco, né? E todos os dias nos reserva a chance do recomeço. E um dia, Adriano entenderá que a cada manhã podemos reescrever a história sem olhar para trás, fazendo o gol da superação. O amor do jogador pelas suas origens, eu entendo, a gente sabe, é notável, todavia a vida nos obriga a sair dos nossos ninhos, para voos mais distantes, sem desprezar, evidentemente, as nossas origens, mas com responsabilidade daquilo que criamos para nós mesmos. Adriano, obrigado pelo que você fez em campo, e nós, amantes do futebol, que alimentamos os clubes, os jogadores e o esporte, pedimos que você seja apenas honesto consigo mesmo, sem se humilhar, voltando para o caminho que você nos acostumou, o caminho das vitórias. Seja vitorioso agora, fora de campo. Porque nesse instante, nesse momento, agora, hoje, infelizmente, pelo que você está nos dando de exemplo, ficamos aqui inviabilizados, impossibilitados de acreditar que você nos dará alegria ainda em campo. Se não puder, Adriano, nos dê alegria agora fora de campo. Natasha Franco comigo ainda ao vivo, tem mais novidades sobre o caso Adriano, é isso, Natasha? Exatamente, Fábio. A nossa repórter Aline Bordalo, nossa repórter de esporte que cobre aí Sim. Flamengo e outros times aqui do Rio, acabou de nos passar a informação. Ela está lá no Ninho do Urubu e o Zinho, que é dirigente do Flamengo, avisou que essa decisão do Adriano, divulgada através da sua assessoria de imprensa, nem chegou ao Flamengo, ou seja, o Adriano não notificou o Flamengo de nenhuma forma sobre esse desligamento. Esse desligamento foi uma coisa unilateral, não partiu do Flamengo e também o Flamengo não foi avisado sobre isso. O Zinho agora espera que o atacante, o Adriano, vá até realmente aos dirigentes e diga o que ele decidiu, né? Esse desligamento do clube, essa vontade de voltar a jogar, talvez em 2013, mas o que eles divulgaram, os dirigentes divulgaram durante essa coletiva de imprensa, depois dessa reunião, é que essa decisão foi unilateral, que o Adriano ainda não procurou o Flamengo e que eles aguardam que o Adriano procure eles amanhã. O que não pode, Natasha, o que não pode é ele ficar dando falsa esperança à torcida. É isso que não pode, né? O jogador,
Ele tem que ter disciplina, tem que ter profissionalismo com o seu tratamento, com o seu corpo, com a sua saúde. Ninguém é contra que o jogador, num final de semana, saia, vá se divertir. Todos nós aqui precisamos de momentos de lazer. Todos nós aqui precisamos estar juntos de nossas origens. Ninguém é contra isso. Mas tudo tem que ter regra, tem que obedecer critérios. Cada profissão exige de nós uma demanda. Eu aqui estou sendo submetido a uma demanda e tenho que atender essa demanda em respeito aos meus telespectadores. O Adriano também tem que atender a demanda dele em respeito aos torcedores. É básico na vida isso, ele tem que entender isso. Se ele, de fato, em algum momento botou na cabecinha dele, eu quero ser jogador de futebol, e a mãe dele sofreu pra burro para botar esse cara em campo, né? Faltando dinheiro de passagem, foi uma vida, sabe, pautada pela dificuldade, pelo sofrimento. Não foi fácil o Adriano chegar onde ele chegou, foi muito difícil, foi doloroso. Então que essa saída do futebol, ou esse recomeço no futebol, que seja, de fato, sem sofrimento, com tratamento, com honestidade, para consigo próprio. Né? Como dizem no teatro, né? O Talarico está aqui, não me deixa mentir, a famosa tela branca, né? Tem que se fazer a tela branca para ele se conhecer, para ele saber quem ele é, o que ele procura para a vida dele. Né? E a partir disso, começar a agir de maneira clara e transparente para consigo próprio. Basta, Adriano, basta, a torcida não pode ficar na expectativa, o Flamengo está num momento ruim. O Flamengo precisa de jogadores melhores e está na sua expectativa, está na sua espera. O Flamengo ano que vem não pode fazer essa campanha pífia que fez esse ano. O Flamengo não pode comemorar uma vitória sobre o Figueirense como se fosse a última cocada ou o último biscoito do pacote. O Flamengo é um clube grande e precisa de jogadores grandes. E a torcida te espera, Adriano, mas não dessa maneira. Aí é melhor, evidentemente, o Adriano procurar a sua vitória no campo pessoal.